Galera, vamos assistir aqui um doc que o canal Peleja fez, aí abordando aquela Copa do Brasil aí, que foi Corinthians e Sport, a final, e que o Sport ganhou. E ele vai abordar aqui a questão da abordagem jornalística, principalmente do eixo do Sudeste, né, com relação a essa regionalidade um time nordestino com um time aí do Sudeste, um time de massa, um time do eixo, né, como a palavra fala. E vamos ver aqui o que os caras fizeram. E enfim, dá-lhe play. A gente sabe bem que no Brasil existe uma divisão entre Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Conversei com um médico hoje do Sírio-Libanês, não é de um hospital lá no meio do Nordeste. Mano, ele já começou legal aí, fazendo essa questão desse preconceito, né, de certas pessoas aí. Se eu não me engano, essa jornalista aí, Vera Magalhães, ela falou aí essa questão aí do... Não é o Sírio-Libanês, num hospital lá no Nordeste. Mas, por exemplo, só que ela não sabe, né, que ela é mais informada. Ela não sabe que Recife, por exemplo, tem o segundo maior polo médico do Brasil. Então Recife recebe gente de todos os lados aqui, do norte, enfim, todas as situações aqui. Tem coisa que só acontece aqui em Recife. Mas enfim, né? Fraca de informação, fraca de leitura a moça. E se acha super aqui, porque estou em São Paulo, estou no Rio de Janeiro. Mas enfim. É uma região atrasada, pouco educada, pouco instruída. E como sempre, isso também aparece no futebol. O Ale se baseia na Copa do Nordeste, que é um lixo. Eles fazendo o programa aqui ao vivo, diz que o futebol nordestino tinha capacidade de ganhar no futebol do Sul. A mídia é flamenguista, a Globo é flamenguista. Acabou criando essa... E aí, será que a Globo é flamenguista? Agora, na hora da decisão mesmo, vários momentos aí ao longo da história do futebol, já teve uns embates aí e a galera pendeu várias vezes aí nos bastidores para os times aí do Sudeste, né? A rivalidade do eixo mais... Eu acho que uma das mais... Eu não sou Sport não, sou Santa Cruz aqui no Recife, mas foi a Copa João Avelange. Depois eu vou procurar esse vídeo aqui. Depois eu faço um react só sobre escândalos desse tipo de coisa de arbitragem. Mas foi uma questão de que se eu não me engano, foi quarta de finais, Grêmio e Sport. E teve uma hora que o Sport tava ganhando e teve um pênalti escandaloso em cima o nome dele, que foi o lateral, se eu não me engano foi Russo. Teve um pênalti nele. O cara, além de não marcar o pênalti, o juiz, ele ainda, se eu não me engano, ele expulsou o Russo. Foi um vexame. Se tivesse VAR, eu acho que não teria acontecido aquilo. Mas a gente vê aí também que está acontecendo erros aí mesmo com o VAR, né? Mas... do eixo Nordeste e Sudeste. Essa rivalidade pode ser vista pelo histórico de tretas entre o eixo e o São Paulo, um dos maiores clubes do Nordeste, o Sport Clube do Recife. Consegui duas vezes, no caso, na Justiça Federal. Eu sei que o outro lado nunca tinha vencido nenhuma vez e vejo gente discutindo que é campeão. É muito chato. Ganhamos, o 37 é nosso. Aceita Flamengo e dói menos. O que o Sport fez naquela final é a maior reversão da história de uma final da Copa do Brasil. Para quem São Paulo era o Corinthians e ponto final. Eles vão começar aí abordando esse campeonato de 87, né? Aí do brasileiro. Assim, mano, que eu já dei uma estudada, uma pesquisada sobre esse contexto aí, é que foi um campeonato bagunçado, que ninguém se entendeu, uma esculhambação aí entre diretorias e tudo mais. E teve uma hora que a galera se organizou aí, tanto que teve esse campeonato, a Taça União, com um campeonato organizado pela Coca-Cola, inclusive todos os times eram patrocinados pela Coca-Cola. Então teve essa organização, mas a organização é uma organização elitista que não traz uma unidade de um campeonato brasileiro. Eles trouxeram os 4 do Rio, os 4 de São Paulo que eles queriam, os mineiros, Internacional e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, e eles convidaram um time de cada região de externa, que aí convidaram Santa Cruz, Goiás e Bahia. E assim, cadê o resto da representatividade, né? A coisa é muito maior do que só esses times aí. Então acho que já começa aí um dos grandes problemas da Copa União. E aí os times que ficaram fora, por exemplo, o Guarani, viu o critério? O Guarani tinha sido vice-campeão em 86. Aí tá fora da Taça União.
E aí eles criaram lá o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano a história é essa, em paralelo à Taça União, e parece que ia ter um confronto e tal, e é isso que todo mundo sabe, né? Ia ter um confronto entre os times aí e não teve, enfim. Aí é o bom imbróglio judicial que deu no que deu. O Flamengo se sente campeão também, o Sport diz que é campeão também, e fica esse bololô. Eu não vou me posicionar muito não, mas esse campeonato de 87 é uma questão de um símbolo da bagunça do que foi a organização do Campeonato Brasileiro e nessa época. Ainda bem que futebol se ganha dentro do campo. Esse cara é engraçado, Carlinho Bala. Já encontrei ele aqui no meio da rua. A rivalidade no futebol divide bairros e cidades. No caso do Brasil, divide inclusive regiões. Aqui o futebol é um personagem na disputa entre Nordeste e Sudeste, e sempre que clubes desses lugares se enfrentam, essa treta fica ainda mais evidente. Desde as rixas de torcida até na cobertura da imprensa. Um episódio que colocou ainda mais fogo nessa história foi a final da Copa do Brasil de 2008 entre Corinthians e Sport, que começou com 3-1 do Corinthians no primeiro jogo lá no Morumbi. Eu acho que o Sport é muito forte jogando na ilha, mas vai dar Corinthians. Eu vou concordar com o Caio, eu acho que a vantagem do Corinthians é muito grande. Alexandre? Acho que dá Corinthians. Acho que dá Corinthians. Rubi? Acho que dá Corinthians. Hamilton, você? É com o Corinthians. Essa mesa redonda foi interessante, né? Porque como é uma mesa redonda lá dos caras, Sudeste, aí ninguém pende, meu irmão. Ninguém. É Corinthians, é Corinthians, é Corinthians. Em 2008 eu fui o primeiro leitor de mensagens do e jogo de futebol, a gente sabe que jogo é ganho né, pelo que no campo. Estava fazendo naquele momento. Estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e chega na final da Copa do Brasil. E a vitória em casa, no Morumbi lotado, né, pela torcida do Corinthians, claro que deixava assim, pô, esse time pode ganhar. Mas eu entendo quem votou no Corinthians, acho que não era uma questão de bairrismo. Nós tivemos a oportunidade de assistir bem, amigos. E realmente o Corinthians botou um 3-0 e no finalzinho e Nilton achou aquele gol, então dá pra entender também um favoritismo. Galvão fez a eles Corinthians, pai, não teve um pra nós. Mas críticas sobre a cobertura da imprensa do Sudeste nessa final não vieram só do lado do esporte. Também teve até gente de São Paulo, inclusive da própria imprensa, que se incomodou com a parcialidade da mídia. Eu tô indignado. Eu vou transmitir o jogo hoje porque eu sou obrigado. Eu, por mim, não pisava na ilha hoje, mas nem por decreto. A imprensa de São Paulo está o quê? Abrindo guerra com a imprensa do Brasil? Imprensa não, vírgula. Os que se acham da imprensa. Porque na minha condição de jornalista, não está o Neto, não está o Godoy. O Luciano do Vale tá. Eu acho que ele precisava representar um pouco. Esse lance aí, eu vou dar uma pausa aqui. Luciano do Vale, ele foi interessante. Ao longo da vida dele, ele pegou, ele se encantou aqui com o Pernambuco, que veio morar aqui em Porto de Galinhas. Então nessa fase da vida dele, ele montou alguns empreendimentos aqui, ficou andando por aqui. Então ele até puxou um pouco da balança aqui para dar um equilíbrio, né? Ele, se eu não me engano, ele é de Campinas. Aí se encantou aqui no Nordeste, ficou trabalhando por aqui e tentou ser mais imparcial, né? Digamos assim, nessa cobertura. Mas o saudoso grande Luciano do Vale, eu gostava muito de ver o gol do Luciano do Vale. E é isso. O sentimento do torcedor do esporte naquela época. Por conta que a mídia, principalmente em São Paulo, acabou, na visão dele ali, puxando muito. Esse time do Sport aí de 2008 teve uma situação que foi o seguinte: Romerito foi uma estrela dessa campanha do Sport aí, e o contrato dele se venceu na semifinal, então ele não pôde jogar a final. Foi interessante isso, mas Romerito arrebentou. Outro cara que também estava no elenco do Sport, que deu um brilho, foi o último brilho, foi Leandro Machado, jogou no Flamengo e tudo mais, teve uma trajetória, fez uns golzinhos também, mas até após essa campanha ele encerrou a carreira, que ele estava lesionado, aposentou jovem, mas Leandro Machado era outro cara que, assim, brilho total, que estava nessa campanha. Durval fez um gol aí contra o Internacional, um 3-1 que, porra, entrou pra história. Carlinho Bala, né, que já é um dos personagens centrais. Teve Magrão, né, que foi grande ídolo do esporte. Magrão foi interessante também, que Magrão não sabia defender. Magrão era ruim de defesa, contestado.
Nessa época aí veio até um goleiro, Kleber, que jogou no Santa Cruz. Kleber pegando demais. Aí foi contratado pro Sport, Kleber pegou e não estreou bem, levou uns frangueiros. Aí Magrão entrou de novo, porque Magrão tinha estreado, mas não tinha confiança. Aí Kleber pegou, foi sacado, depois Magrão deslanchou de um jeito que ficou acho que quase 15 anos aí como titular do Sport. Muito interessante. Teve um cara também que eu gostava muito, Luciano, se eu não me engano era Luciano Henrique, né? Luciano Henrique, jogou no Santa Cruz. Porra, Luciano Henrique tava jogando o fim da bola, muita categoria. Então era um time muito qualificado, esse time do Sport aí. E, enfim, vamos dar-lhe play, né? Muita sardinha pro lado do Corinthians, que é algo zagueiro Igor aí. Acaba sendo recorrente, dessa vez na visão dele acabou ficando escancarado. Tem muito dessa ligação dele com o local mesmo e de representar um pouco o lado de cá. Mesmo trabalhando na Bandeirantes de São Paulo, Luciano do Vale, que era um dos principais narradores da imprensa, era um defensor importante do futebol nordestino no começo dos anos 2000. Numa época em que os jogos dos clubes da região não passavam nem na TV local, ele comprou os direitos de transmissão do futebol pernambucano e ainda criou um programa para falar só sobre os times de lá, onde rolou essa cena. Ele acaba dando esse desabafo, né? Falando de pessoas que trabalhavam com ele, né? Ele não quis nem citar jornalistas da Globo, por exemplo, para justamente que a crítica fosse válida. Pô, tô falando dos meus colegas, assim, né? Não vou ter clima com eles amanhã, mas tô aqui expondo um sentimento de indignação. Essa cobertura parcial da imprensa não pegou bem, principalmente com quem estava vivendo isso do outro lado. E para entender isso tudo de perto, eu tô indo para Recife, cidade do Santo Vem-te embora, menina. Oxi. Esporte. Quando tem o primeiro jogo, 3-1, é praticamente definido. O gol do título, e matematicamente foi, né? O que o Sport fez naquela final é a maior reversão da história de uma final da Copa do Brasil. Para a imprensa de São Paulo era o Corinthians e ponto final. Para o Corinthians tinha algo muito maior e o Sport meio que sendo coadjuvante, mas vendo do lado daqui, né, a construção do Sport, da forma como o Sport foi ganhando, e eu não acreditava no início não, ninguém acreditava, mas a forma como eliminou o Palmeiras, depois como eliminou o Internacional, como eliminou o Vasco, não fazia tanto sentido que o Corinthians não fosse... Essa campanha aí contra o Vasco foi um ano que o Vasco foi rebaixado esse ano aí, o Campeonato Brasileiro, foi o primeiro rebaixamento do Vasco. Edmundo volta pro Vasco. E Edmundo perde o pênalti lá, que esse jogo foi pra disputa de pênalti. Mano, Edmundo foi icônico essa cena. Ele raspa a cabeça quando ele se apresenta de volta lá no Vasco. Mutilado, desorientado, muito ódio. E aí o Eurico Miranda, não, você vai jogar e tal, tudo mais. Ele volta a jogar. Foi engraçado também. Um adversário possível de ser batido. Um jogo onde não houve nenhum tipo de problema, o Corinthians conseguiu fazer os gols e o Sport está tentando pelo menos... Foi aos 45 que o Sport fez mesmo, foi impressionante. Olha o bala, chance, pintou! Olha, gol de Enilton. Está tão perto da conquista da Copa do Brasil, com a vantagem tão grande, aí vem um jogador do outro time para dizer que aquilo foi o gol do título, eu acho que me machucou muito, porque a pauta virou instantaneamente. A pauta virou para esse cara, que depois do jogo do Morumbi, mesmo com 3-1 contra, saiu falando que aquele era o gol do título. Mas no início, nem a torcida... Carlinho Bala e Rosenbrick aqui no Santa Cruz foi massa também. Mandou usar a camisa da Jovem, né? Porque eu tinha vindo do Santa Cruz, passei muito tempo lá, então botaram o boné, botaram o casaco. E aí conversaram comigo que eu tava vindo pro Sport, mas que ninguém ia gritar meu nome. Eu falei, não tem problema, eu vim aqui pra jogar no Sport. Não tem problema, exatamente. Sem problema. Fumagalli, Dada Maravilha. A gente entra na competição, uma Copa do Brasil, que você sabe que time do Nordeste nunca vai ser favorito. Por exemplo, nosso primeiro jogo foi contra o Imperatriz. A gente era passar de fase pra ganhar o bicho. Vira e mexe. Agora, os times daqui estão tendo uma zica sensacional, viu? O Sport esse ano, estamos em 2022. Acho que tem uns 3 anos que o Sport é eliminado na primeira fase por uns times aí da 4ª divisão. Santa Cruz, meu Deus do céu. Santa Cruz é sem comentários. Santa Cruz tá, acho que é um dos times que está indo para o mais fundo do poço no Brasil. É Santa Cruz, que tem uma certa tradição. Santa Cruz e Portuguesa. Fundo do poço total. Náutico
tá caindo também, ó, tá caminhando ladeira abaixo e só eliminado esse ano também. Foi eliminado pelo Tocantinópolis, time da 4ª divisão, primeira rodada. E complicado, né? Complicado. O clube vai lá e pega 2 jornalistas e fala assim: ah, é impossível o time A vencer o time B. Coloca no vestiário. E eles fazendo o programa aqui ao vivo, disse que o futebol nordestino não tinha capacidade de ganhar no futebol do Sul. Isso aí mexeu com todo mundo. Então a gente pegou isso como uma motivação a mais para mostrar para eles que a gente tinha condições de ganhar. Então a gente botou ali uma coisa na nossa cabeça. A estrela maior era o Sport. Como a estrela está hoje na camisa do Sport. Ninguém leva uma estrela. Eu não levo uma estrela, Magrão não leva a estrela, Duval não leva a estrela. Quem leva a estrela no peito é a camisa do Sport. Na segunda parte. E Carlinhos Bala é um cara engraçado. Eu gosto de cara assim que chama essa decisão aí, que vai, joga, guerra, luta e traz o resultado, né? Acho que o símbolo maior desse tipo de jogador aí é Romário, né? Mas salva as proporções aí, Carlinhos Bala chamou bem aí o grito do leão. Partida, eu fui escalado para fazer uma reportagem para o Globo Esporte no dia seguinte. E eu fui para casa do Dentinho, né, que era o centroavante titular da equipe. Acompanhei o jogo com a família dele. Ah, baita de clímax. Um climão, né? Ficou climão. Torta de climão. A família, evidentemente, tinha expectativa de uma vitória, né? Tava tudo pronto para comemorar. Ainda bem que futebol se ganha dentro do campo e não fora. Exatamente. Ele disse isso, é uma palavra muito bacana que ele disse, uma citação aí. Porque hoje a gente tá vendo aí, eu vejo uma mesa redonda e hoje, se eu não me engano, tá na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O Palmeiras está com 50 pontos e agora o Flamengo chegou próximo, tá com 7 pontos de vantagem. Quando tava com 9 aí, agora até recentemente, a galera já falava que o Palmeiras já é campeão. Galera, o jogo é jogado no campo. Tenha calma. Tem muita rodada, tem 13 rodadas. Se o Palmeiras perder 2 jogos e o Flamengo ganhar, chega próximo de um jeito que a galera fica se apavorando e comentando. A galera tem que comentar a situação. E é rodada após rodada sem oba-oba. Mas enfim, né? Cada comentarista é um comentarista. Esporte campeão da Copa do Eita! Final da Copa do Brasil foi gol de Carlinhos Bala e Luciano Henrique. Eu lembro na final mesmo, lembro que a gente, disso. Na hora do hino, fica virado para sociais, né? E aí é na hora do casar. É a hora que a gente arrepia. Não tem como você não correr, porque é um som estrondante na ilha. Você vê o casar. Ô, moleque, me arrepiei aqui. Esse casar arrepia mesmo, velho. Porque eu sou Santa Cruz, escolhi ser Santa Cruz. Mas eu tenho um carinho, eu gosto também dos outros times aqui. Eu gosto do Sport. Inclusive o Sport é o único time que representa de fato aí a disputa com esses times aí. Porque os outros times estão muito derrubados, estão caindo demais. Estão perdendo a representatividade de Santa Cruz e Náutico. O Santa Cruz ainda consegue ganhar algumas vezes aí, tem umas glórias aí contra os times do eixo. Mas hoje, atualmente, de alguns anos para cá, só o Sport tem essa representatividade de jogar a primeira divisão, jogar bem, trazer grandes jogadores e ganhar da galera, ganhar fora de casa. Pega um jogo aí, Grêmio e Sport. O Sport vai lá e ganha do Grêmio lá fora de casa. Agora você pega um jogo tipo lá quando aconteceu semana passada, um Náutico e Cruzeiro, e onde tiver Náutico e Cruzeiro na segunda divisão, primeiro, o Náutico apanha sempre. Não tem condições. Você pegar o histórico aí, Náutico e Cruzeiro, de sei lá, 80 jogos aí, é quase 70 vitórias do Cruzeiro. O Náutico ganhou 2 em casa, enfim. E semana passada 4-0 na segunda divisão. Então o Sport tem esse brilho, o Sport ganha e o Sport emociona. Pô, quase que eu seria Sport, hein? Hein, moleque? Os jogadores sentem essa pressão, atrapalha o time do Corinthians. É bom jogador, rapaz aí, Elias, né? Atrapalhar, só que só atrapalha se a nossa equipe não tiver madura em campo, tocando bem a bola. Se fizer tudo isso, a pressão investe pro outro lado. E aí. Deram perturbaram no rapaz aí. Começar direito. É impressionante o barulho. O grito de guerra é uma muito marca maloqueiro registrada também, da só pra ir. Em Recife, todo mundo sabe a letra e canta em todos os lugares. Agora, esse lance de futebol hoje atualmente tá um negócio complicado, né? Porque a gente sai, vai ter essa diversão aí e tudo mais, mas
entre a sociedade tá um negócio complicado, tá muita violência. Eu, por exemplo, um jogo desse aí, um jogo qualquer aí da cidade, por exemplo, um jogo Sport Santa Cruz aqui na cidade, mano, não vá com camisa de time, não fica aí vacilando. Pode acontecer de você levar uma murra aí, uma bufetada de graça, uma situação, envolvendo uma situação de violência, porque você paga aquela representatividade. Não tem um combate incisivo, né? Isso é uma crítica aqui, já que eu tô falando de futebol. O Brasil, isso é uma coisa tão simples de se resolver, que é de fato fazer cumprir a pena da galera, mas não, os caras entram, marca guerra no meio da rua, sobra a vez para os inocentes, quem aparecer, quem estiver passando, e fica aí essa situação complicada, que é violência nas ruas, por intermédio de uma negligência do Ministério Público e umas falta de eficiência no cumprimento da lei, que isso é outra crítica, mas vamos dar adiante aqui no vídeo. Mas mesmo sendo a cara do esporte, lá no Rio de Janeiro tem um grito parecido que é conhecido por casaca. E a torcida do Vasco diz que é a dona do original. A pesquisa que eu realizei e publiquei já há alguns anos deixou claro que o casaca é do Vasco. O que temos de fonte escrita no jornal A Crítica, 4 de outubro de 1929, tem uma matéria que deixa bem claro e reproduz um trecho do casaca. Casaca, 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 a turma é boa, é mesmo da Fusar. Vasco, isso não diminui o fato do casar ser tão importante para a torcida do esporte. A gente está falando da década de 20, do Rio de Janeiro, capital do Brasil, a caixa de ressonância para todo o território nacional. A versão do esporte, ela tem de forma registrada a música do esporte desde 1936, mas que eu acho que é relevante para os dois times. Não faz diferença quem criou, já está incorporado ao esporte. Ou foi maneiro isso aí, entender isso, porque realmente parece que de fato o casaca que são os gritos parecidos, casar e o casaca tem a mesma entonação, mas o casaca, o grito do Vasco já foi citado aí em 1900 e uns quebrados, né? 1920 e uns quebrados. E como ele falou, o Rio de Janeiro era a capital, era a caixa de ressonância, né? O rádio funcionava lá, então no desenvolvimento das coisas, das tecnologias, da amplitude nacional, a coisa era mais centralizada no eixo, e depois é que teve outros momentos aí, e aí foi sendo absorvido, aí de repente lá aqui, escutando aqui em Recife, aquele casaca levou para o estádio, também se adaptou e virou se integrou aí ao movimento do esporte, que é o que o rapaz está falando aí. Muito interessante, muito interessante. Basicamente, todo mundo que mora no Recife cresceu esse grito já fazer parte do esporte. Não tem uma briga para saber quem criou isso. Eu acho que tem toda vez que eles se enfrentam. É o principal grito do Vasco, porque no caso do esporte é o principal e ponto final. E no caso do esporte é um sinônimo. Como o Leão é um sinônimo do esporte, como a Ilha do Retiro. A Ilha do Retiro aqui é massa, eu gosto daqui, ó, da estrutura dali, dessa série aí. Ela tem quadra de tênis, piscina, então é um complexo mesmo, é uma sede social muito bem feita aí. Diferentemente aí do Santa Cruz lá, que tá bem defasada, tá bem detonada assim. A do Náutico já é menor, mas o Náutico também, o estádio dos Aflitos é bem aconchegante aqui na cidade. Mas a Ilha do Retiro é um estádio bacana. Eu gosto da Ilha do Retiro. Quem acompanha o jogo do esporte hoje meio que já espera aquele casar inicial. E essa não é a única disputa que o esporte tem com o eixo. Nessa briga toda, também está a maior polêmica do futebol brasileiro. O Brasileirão de 87. O campeonato que a gente não abre mão, né? A torcida abre mão, dirigentes, todo mundo nunca abriu mão. São importantes para nós, são importantes para o nosso estado e mostrar que temos nossa relevância nacional. Eu acho que o esporte tem todo o direito de se sentir campeão, tem todo o direito de lutar por isso até hoje. Eu acho que inclusive aí o Campeonato Brasileiro deveria ser muito mais abrangente, não deveria ter esse formato atual de 20 times como eles estão querendo fazer aí, porque esse modelo ele vai expulsar certos times aí na disputa, e ainda mais do jeito que eles fazem, ainda mais ele é 20 times, mas não tem a distribuição econômica mais correta.
Tem times que ele pende diante desse histórico que ele se criou aí das torcidas, Flamengo, Corinthians e tudo mais. Então, por exemplo, um Guarani nunca mais vai conseguir ter esse brilho que já teve. Eu acho que vai ser muito difícil. O próprio Nordeste, o Nordeste com toda a sua representatividade, agora que está tendo uma situação melhor aí com Fortaleza, que está tendo uma campanha mais, não sabe se é tão sustentável. E eu observo que o interesse por exemplo, quando chega num rebaixamento, que os caras querem botar para fora tanto o Ceará quanto o Fortaleza e os outros times. Aí fica só aquela patotazinha, então fica sem representatividade o campeonato. Deveria ter um outro modelo. Eu acho que um modelo interessante que deveria ser pensado talvez seria aquele modelo do NBA, Conferência Leste, Conferência Oeste, uma amplitude mais organizada, bem distributivo. Aí os caras querem imitar um campeonato, tipo um campeonato inglês, que com 20 times. Porém a Inglaterra tem, se você pega Londres e marcar Londres aí, até eu já fiz esse teste já no Google Earth. Você marca Londres e tenta fazer o perímetro de Londres. Londres tem 300 km de Londres para o final do país, para a divisa com a Escócia, 300 km. De Londres para baixo tem mais 200 km. Então, se botar 300 km não bate nem. Daqui para Salvador é 1.200 km. Daqui para São Paulo, Rio de Janeiro, 2.000 e tantos quilômetros, 3.000 km. Quer dizer, é um país continental e os caras querem replicar um campeonato num país nanico. Aí perde essa representatividade, e até que já teve, e outros times também que tem tradição, e não vai poder disputar mais a disputa. E não baixar a guarda, porque numa época de narrativas, assim, infelizmente, você pode ser engolido, sobretudo quando a parte do outro lado tem um volume de gente que agrega essa história, uma massa de torcedores 10 vezes maior. É muito fácil, na verdade, você dominar a narrativa se você quiser. Mas se você tiver os argumentos, eu acho que o esporte tem esses argumentos, ele deve batalhar enquanto for necessário. A mídia é flamenguista, a Globo é flamenguista. Mas a taça da Bolinha está aqui. Quem disputou a Libertadores em 88 foi o maior do Nordeste, foi Sport, pai. Como sempre, o torcedor está no centro dessa discussão. E eu quero entender como eles enxergam essa rivalidade com o Sudeste, além da disputa que já existe com os rivais locais. A torcida jovem é a principal organizada do esporte. E o Henrique, que hoje é presidente dela, topou conversar comigo. Qual que é a diferença dessa rivalidade aqui no Nordeste e a rivalidade esporte contra o Sudeste? Na verdade, o do Nordeste, assim, a gente se torna praticamente todos contra o esporte. Existem alianças de torcidas. A jovem cola com a torcida do Flamengo, a torcida jovem Flá. Mesmo com 87, isso, mesmo vocês com têm... a rivalidade. E tem uma união... Mano, esse mundo de torcida organizada é um mundo à parte e os caras são pitbull, né, meu irmão? É um negócio complicado. Os caras gostam de brigar, se juntam pra brigar, se juntam... É um negócio complicado. Também com a Independente. Deixa pra lá. Aí quando você do São Paulo não há tanto a rivalidade devido a existir esse respeito, essa união. Mas com a do Corinthians, com a do Palmeiras, que não existe essa união por a gente ser aliado da do São Paulo, aí é que causa mais ainda o ódio. Mas saindo um pouco do mundo das organizadas, a discussão entre o esporte e o eixo vai para outros lados e tem muito a ver com pertencimento, narrativa e também imprensa. Quando eu afirmo para o mundo que eu torço pelo esporte, não é apenas assim, é um clube que eu escolhi. Eu estou carregando o meu estado. A vitória da gente nunca é a vitória da gente, ela é o tropeço do outro, o vacilo do outro. É como se a gente perdesse o protagonismo. A cobertura é rasa e sempre me incomodou. A análise, muitas vezes, não só do esporte, mas de qualquer outro time, você analisa o jogo do Flamengo do goleiro ao ponto de... Análise em guerra de um exército, só o Flamengo domina e dá grande passe para aquela equação. A vitória do Fortaleza
Fortaleza sobre o Goiás, um exemplo. Aí mostra ali rapidamente, o Castelão estava cheio, uma torcida maravilhosa do Fortaleza. Próxima pauta, Santos. Torcida. Flamengo tem sequência desse filme. Maravilhoso, eu sei, pô. A torcida do Flamengo é maravilhosa também. Mas, sim, e aí? E depois disso? E sobre a questão do sotaque? O meu sotaque daqui de Pernambuco é um, o do Ceará é outro. Por exemplo, eles estão muito mais próximos, o Rio é muito mais perto de São Paulo do que Recife e Salvador. Sim. Só para dar um exemplo assim, e os sotaques lá são bem diferentes, aqui também são. Então, assim, a unificação da cultura nesse ponto não é legal. Eu acredito que tenha todo um estereótipo, um espectro de você ser do Nordeste. Então já carrega uma coisa muito forte de xenofobia, carrega uma ideia de precarização, uma ideia de pobreza, e acredito que isso se arrasta também para dentro do futebol. Outra consequência clara dessa cobertura sobre o futebol nordestino é vista numa disputa que rola dentro da própria região. Uma relação de quem torce só para clube daqui com quem prefere clubes do eixo. Do Natal, do Ceará, virada caído. Então você vai no interior, você vê muito torcedor de time de fora. Esse negócio é interessante, velho. Porque é interessante entender como é que foi essa criação dessa torcida do Flamengo, da massa, o maior torcida do Brasil e do Corinthians, né? Porque eu morei no interior aqui, morei em Garanhuns, e eu me lembro quando eu era criança. O único sinal que chegava lá, se você quisesse assistir uma televisão de qualidade, era o sinal da parabólica. Então o jogo que chegava lá é o jogo dos times do Sudeste. Não chegava o time dos jogos daqui e tudo mais, essa questão da transmissão. Então isso fomentou muito a mente daquela galera para ter essa... Se você for lá no interior, lá, qual é o seu time? Palmeiras, Flamengo e tal. Se você vai aqui na Paraíba mesmo, estado vizinho, que a galera não tem representatividade, a galera em toda a Paraíba, até em João Pessoa e tudo mais, todo mundo é flamenguista, mas eles deveriam ter a representatividade deles. E isso, de certa forma, eles não entendem esse movimento aí, né, das mídias, nessa fabricação das emoções, e eles pegam e escanteiam a regionalidade. Aqui, diferentemente de Recife é muito contundente. O Santa Cruz pode estar ferrado na 4ª divisão, em vias de falir e encerrar as portas, mas aí tem o reduto do Santa Cruz, o bairro ali onde o Santa Cruz está inserido ali, tem muito da vida do Santa Cruz, então o time vai renascer e tudo mais, poder ter outro momento, mas aqui a cidade do Recife tem esse lance todo de que não, aqui a gente tem a nossa representatividade. Dale play. Nas capitais é um pouco diferente, e nesses grandes centros, eu acho que o Camina tá falando aí. Fortaleza, você vai ver uma concentração muito maior de gente torcendo pelos times locais. Até porque a massa cresceu assistindo futebol, quando o futebol passava na televisão, no interior e tudo mais, era tudo Rio, São Paulo. Olha aí, o lance que eu tava falando, né? Claro que a Camina falou. Também um número grande nesses locais, e é um desafio pra gente também, ir atrás desses torcedores, conquistar novos torcedores. A gente é resistência. Tem toda aquela questão de como a mídia montou uma torcida para times do eixo, geralmente em São Paulo. A mídia montou. A Globo. A gente já vê uma certa discriminação de dar embope ao povo do Nordeste. Por ter esse costume a gente já leva natural como fosse mais um rival. A galera fala esse termo aqui, Nordeste, né? Nordeste, Sudeste. Quem é nordestino, quem nasce no Nordeste, nordestino. Quem nasce no Sudeste, sudestino, né? Aí não tem essa visão lá de característica do sudestino. Como é que seria a característica do sudestino? A imprensa se torna rival daqui dos times do Nordeste, referendo que não reconhecer tantos as qualidades que o futebol nordestino, a torcida tem. É um desafio diário. Esse lance da representatividade que eu falei, você tem até voltar isso agora, eu me lembrei, por exemplo, o Norte do Brasil. O Norte do Brasil só tem 2 times, Paysandu e o Remo, e que estão afundados na 3ª divisão, e os caras não têm interesse, a centralidade da unidade sul-sudeste não tem interesse de ter sair e viajar, o cara que sai do Rio Grande do Sul, internacional, para jogar um jogo em Belém, os caras rodam quase 4.000 km de distância, é um voo de, 6 horas, é altamente desgastante para os jogadores. Então os caras pegam, não, vamos fazer um campeonato aqui, ó, entre nós aqui. É a máfia do futebol brasileiro, 20 times de uma região só.
aparecer mais tempo no Fantástico, aparecer mais tempo em qualquer tipo de jornal. Se você pensar, a TV é uma empresa, certo? E vai atender melhor o seu maior cliente, talvez, né? Se a torcida do Corinthians e do Flamengo são maiores, pô, elas dão mais retorno, elas dão mais audiência, elas assistem mais aos programas. Quando se fala de Flamengo e Corinthians, o Ibope, né, os pontos de audiência melhoram. Isso, inclusive, fez com que, nesse tempo todo, com o avanço da tecnologia, fosse surgindo mídias alternativas de coberturas segmentadas. Se a gente está falando de torcidas tão numerosas, e a do esporte é na escala de milhões de torcedores, é muita gente para se contentar com análises tão curtas, tão rasas assim. A gente tem times de muita expressão. Eu acho que já tá chegando até no reta final aqui. Eu vou dar uma pausa que, antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu, em 2008, eu torci pro Sport. Eu gostei de o Sport ter ganhado. E é isso, eu sou Santa Cruz, mas eu gosto dessa unidade, gosto de ver os times fortes. Eu queria ver um Bahia forte, um Vitória. O Vitória tá afundado na terceira divisão. O Bahia tá se recuperando aí. Vamos ver se tem representatividade para disputar aí força econômica. Mas eu gosto de ver o futebol do Nordeste forte e tendo essa representatividade nacional e disputando. E vamos dar play. Tem uma Copa do Nordeste fortíssima, um campeonato fortíssimo, e a gente não tem como ignorar isso. Ai, amiga. Eu só acho massa, mas não vou gritar não, velho. Eu não grito também não. Aí puxar demais o casar. O esporte tem seu espaço. E nessa disputa de narrativas, ele é protagonista. A rivalidade com o Eixo faz parte da história. Cadê quem é o time aqui? Deixa eu ver que eu me lembro. Ó. Duval. Ó, tinha Dutra. Dutra jogou demais, pô. Fernando Machado, Carlinho Bala. Os caras que eu não me lembro mais não. Romerito. Daniel Paulista. História do clube. Isso mexe com as pessoas. Sandro Goiano. Parece que essa briga não tá nem perto de acabar. Foi Pitbull. Tá cada vez mais nivelado. Eu acho que a gente ajudou muito. É um belo time. O time do esporte foi um belo time. Esse time aí era um time massa. Para outros times também. Não é tanto que a gente odeie o Eixo nem nada, mas a gente tá sempre buscando reafirmar quem a gente é e para quem a gente torce, porque isso faz parte da nossa identidade. Como nordestino, como pernambucano, como recifense. Você vai num restaurante e é maltratado e você não vai mais lá. Você vem no esporte e enfrenta uma fila dessa de quase uma hora, jogando merda, cerveja nos outros. E a gente... Mano, cadê? Deixa eu ver o que ele vai dizer mais. Foda. Não. Mano, isso é um negócio complicado, porque ele falou que a turma joga merda. Às vezes eu nunca vi jogando merda não, agora mijo já vi. Algumas fuleiragens com mijo em jogo de futebol e... Porra, atualmente eu não tô indo pra jogo de futebol não. Eu, por exemplo, eu sou Santa Cruz, vou pro jogo do meu time. Santa Cruz jogou aí na quarta divisão, cobrando R$50. Eu não pago R$50 num jogo de futebol na quarta divisão, na arquibancada, para ver o time na quarta divisão. E ainda mais a estrutura é muito deficitária. Puta que eu pariu. A galera é uma indústria aí e até os times que não respeita você como consumidor. A crítica tá dada. Não adianta explicar o que é esporte a quem não é esporte. Não vão entender nunca. Foi massa, foi bem feito aí, o Doc abordou legal, questões interessantes. E aí, tá aí minha análise. E vamos que vamos.